Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. Céu e terra estão cheios de Tua glória. Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. Céu e terra estão cheios de Tua glória. Glória seja a Ti, ó Senhor Altíssimo. Ó Deus, eu careço de Tua bênção para este dia de descanso e refrigério. Desejo alegrar-me hoje no Teu culto e achar alegria ao cantar Teus louvores. Suplico-Te que não só o meu corpo seja hoje renovado, mas também o meu espírito. Dá-me graça para proceder a um autoexame, de modo que eu possa, outra vez, reunir as forças dispersas de minha alma. Capacita-me a afastar por um pouco os afazeres de cada dia para pensar no significado e na finalidade da minha vida. Seja Jesus Cristo hoje o companheiro dos meus pensamentos, de modo que sua humanidade divina se enraize mais e mais em minha alma. Esteja Ele em mim e eu nele, assim como Tu nele estiveste, e por meio dele estejas Tu em mim, para que eu possa descansar em Ti. Fonte e fundamento de toda a verdade, ó luz das luzes, que tens aberto a mente dos homens para discernir as coisas que existem, guia-me hoje nas horas de leitura. Dá-me graça de escolher os bons livros e lê-los de maneira certa. Dá-me sabedoria para abster-me da leitura sem proveito ou para perseverar na leitura útil à minha alma. Concede que eu dê à Bíblia o seu devido lugar e, enquanto a leio, seja atento aos impulsos do Teu Santo Espírito em minha alma. Eu oro a Deus por todos os corações que, neste dia, a Ti se elevam fervorosamente e pelos homens e mulheres que, em qualquer lugar, se reúnem para louvar e magnificar o Teu nome. Embora varie o modo deles Te adorarem, aceita graciosamente seus humildes atos de oração e louvor e guia-os para a vida eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Essa é a oração do domingo do John Bailey. No livro tem orações da manhã e da noite para os 31 dias do mês, e depois dos 31 dias tem a oração do domingo, da manhã e da noite. Essa é a oração da manhã do domingo. E esse é o pastor Cássio, esse que apareceu aí. O pastor Cássio foi ovelha do pastor Valdir, lá em Curitiba. Ele tem essa barba parecendo um guru assim, né? E esse material está disponível lá no canal da Primeira IPI de Campinas, produzido pelos irmãos lá, e tem abençoado muita gente, especialmente as nossas vidas ao longo desse mês. Nós estamos terminando hoje a nossa série de mensagens, e a nossa série de mensagens, ela é motivada pela nossa visão, pela nossa declaração de visão. Vamos ler juntos nossa declaração de visão? Pode passar aí o próximo. Isso. Ser uma comunidade de discípulos transformados pelo Evangelho, no caminho com Jesus, conectados com a cultura para a glória de Deus. Só as mulheres. Ser os homens, ser uma comunidade de discípulos transformados pelo Evangelho, no caminho com Jesus, conectados com a cultura para a glória de Deus. E a ênfase desse mês é exatamente no centro da visão ali, no caminho com Jesus. Essa ideia da espiritualidade, do relacionamento, do discipulado. Por isso a gente tem falado sobre vida devocional
especialmente baseados na proposta do Hal Elrod no livro O Milagre da Manhã. A sugestão dele de gastarmos ou dedicarmos a primeira hora do nosso dia com aquilo que é realmente importante, com aquilo que é prioridade, com aquilo que é prioritário. E para nós, prioridade é tempo com Deus. Prioridade é ouvirmos a Deus. Como é que você ouve a Deus? Eu não sei se ao longo desse mês você repensou isso na sua vida, mas hoje especialmente eu gostaria que você pensasse em como a sua família ouve a Deus. Qual é o espaço que a sua família tem para ouvir a Deus? Aproveita que está seu filho, sua filha aí e conversem um pouco. Como é que a gente ouve a Deus? Pode fazer isso agora. Muito bem. Quando a gente fala sobre espiritualidade, quando a gente fala sobre tempo com Deus, ao longo dos últimos domingos nós falamos sobre várias coisas e sempre passava pela ideia do silêncio, da meditação nas Escrituras, da oração como um tempo de espera. E quando a gente está com criança, aí não tem silêncio. Não tem meditação, não tem tempo de espera. A dinâmica das crianças é outra. Então nós precisamos entender o coração das crianças, entender o tempo das crianças, entender a dinâmica das crianças, mas também ajudar as crianças a respirarem o oxigênio de Deus e a entrar nesse ritmo de Deus. Porque as nossas crianças estão imersas nesse mundo tecnológico, acelerado, ansioso. Quantidade de crianças ansiosas que existem. Quais são os adultos que nós vamos entregar para esse mundo? E o caminho da espiritualidade é essa contracultura. Então nós precisamos encontrar no nosso dia a dia oportunidades e momentos em que nós vamos ajudar as nossas crianças a acalmar e a aquietar o coração. E se você, pai e mãe, fizer isso, você vai adiantar muito o lado dela. Vai ser uma influência muito importante, positiva, na vida pessoal e também no relacionamento com Deus. Nós vamos olhar para um texto da palavra de Deus. Inicialmente, nós vamos ler o texto. Eu gostaria que você acompanhasse aí na sua Bíblia. Abra sua Bíblia aí, ajuda seu filho, sua filha, mostra o texto. Se você está com a Bíblia assim de papel, mostra para a criança que existe Bíblia fora do celular. Se você está com a Bíblia só no celular, não tem problema, acompanha aí no celular. É importante ela saber que no celular não tem só joguinho também, né? Tem Bíblia que ela pode ler. Evangelho de Mateus, capítulo 13, nós vamos ler do verso 1 até o 23. Então mostra como é que você encontra o Evangelho de Mateus, seja na Bíblia de papel, seja no celular. Diz assim a palavra de Deus: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda.
Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Assim, se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Amém. O propósito do Evangelho de Mateus é apresentar Jesus como o Messias e como o Filho de Deus. E ele vai fazendo isso de várias formas, como ele começa o livro, como ele apresenta o Evangelho e como ele constrói toda a narrativa do Evangelho. E ele inicia o Evangelho então com aquela genealogia, mostrando Jesus como Filho de Deus, e ele começa a falar então do reino dos céus. Diferente dos outros evangelhos que vai falar de reino de Deus, Mateus usa a expressão reino dos céus, porque ele quer comunicar aos seus ouvintes e aos seus leitores essa ideia de Jesus Cristo como Messias e como Filho de Deus. E a primeira parte do evangelho ele fala sobre a vinda do reino, lá no capítulo 3, e isso vai até o capítulo 7. É João Batista anunciando Jesus, é Jesus iniciando o seu ministério até o momento do grande sermão do monte. Depois vem uma outra sessão em que ele fala das obras do reino dos céus. E aí então entram os milagres de Jesus e a missão do reino. A partir do capítulo 11, ele começa a falar da natureza do reino. Como é o reino? Como funciona o reino? E no capítulo 13, então, Jesus fala das parábolas do reino. Então ele estava falando, ninguém estava entendendo. Ele começa então a falar por parábolas. A parábola é uma forma ilustrativa de ensinar uma verdade.
um pouco parecido com aquilo que nos nossos dias chamamos de fábulas, né? São histórias com um conteúdo moral por trás dela, ou com um ensino moral ao final delas. Todas as parábolas de Jesus vai ter sempre um objetivo muito claro, e especialmente aqui no capítulo 13, é falar sobre o reino de Deus. E Jesus inicia, a primeira parábola que ele conta é a parábola do semeador. A figura é muito comum, talvez não seja comum para nós. A gente não conhece, não convivemos com semeadores. No máximo você conhece alguém que tem uma propriedade rural que deve plantar alguma coisa lá. Mas diferente desse contexto, em que saía uma pessoa para plantar suas sementes e semear. Dá uma impressão de que, na verdade, a parábola do semeador é a história do semeador displicente, porque parece que ele vai jogando as sementes assim, aleatoriamente. Uma cai no caminho, outro cai entre as pedras, outro cai nos espinhos. Ninguém faz isso. Planta-se a semente num terreno apropriado, preparado. Depois da terra arada, adubada, pronta para receber a semente, né? Aqui o semeador vai jogando assim, né? Ele vai lançando as sementes e elas vão caindo nos vários terrenos. É por isso que a gente tem que entender que o texto é uma parábola. Há um propósito para tudo isso. A vantagem dessa parábola em relação a algumas outras é que quando os discípulos questionam Jesus, ele mesmo explica qual é o significado da parábola. Outras parábolas, a gente precisa de muito esforço para tentar entender o que está acontecendo. Nessa aqui, Jesus já facilita. Ele conta a parábola para toda a multidão, mas a explicação ele só dá aos discípulos. Só os discípulos ouviram a explicação. Todo mundo ouviu a parábola do semeador. E talvez muitos ficaram pensando, o que será que Jesus está querendo dizer exatamente? E os discípulos pensaram isso. E aí foram indagar Jesus, por que é que o Senhor está falando por parábolas? E aí Jesus vai falar então sobre esse mistério do reino, que é sobre ouvir e entender. Ouvir com os ouvidos, ver com os olhos e perceber com o coração. A releitura que ele faz da profecia de Isaías. Então vocês estão ouvindo, vendo e podem perceber. Muitos gostariam de estar no lugar de vocês e não estão. E muitos vão ouvir, mas não vão entender nada. Vão ouvir, mas não vão enxergar, não vão perceber. E a parábola é exatamente sobre isso. É sobre ouvir e entender. Mas ouvir e entender não na perspectiva da informação, mas da compreensão do coração. Ouvir e perceber para a vida. Não saber repetir aquela história, mas saber qual é o impacto dela na própria vida. Quando Jesus conta a parábola do semeador, ele está falando sobre a vida das pessoas. Em que a semente é a proclamação da palavra e do evangelho. E o semeador é ele. É ele quem semeia, a palavra é dele, o evangelho é dele. E os vários tipos de terreno aqui são os corações. E se você gosta de matemática e estatística, não precisa nem ser algo muito elaborado, você vai perceber que a proporção aqui é que tem mais terreno que não dá fruto do que terreno que dá fruto. Não é? 25% de aproveitamento. Tem 75% de perda nessa parábola aqui. Então agora você está entendendo por que é tão difícil vida devocional. Porque o nosso coração está endurecido, nosso coração está cheio de pedregulho, nosso coração está cheio de espinheiro.
a palavra é lançada para todos. Não foi economizado, não foi retida a semente. A semente é lançada para todos, todos têm a oportunidade de ouvir. Todos têm a oportunidade de ter o contato com a palavra. Mas nem todos acolhem como deveria. A semente que cai à beira do caminho, Jesus vai dizer, são as pessoas que ouvem, mas não entendem. Elas não entenderam nada, são as pessoas insensíveis à palavra. Talvez você já tenha vivido essa experiência de tentar fazer a devocional, de tentar ler a Bíblia, tentar ler a palavra, mas você percebe que você só está executando uma tarefa mecânica. Você só está lendo, você só lê. Aquilo parece que não te afeta. A gente vai se tornando insensível à palavra. Por vários motivos. Nosso coração está endurecido, está travado, impermeável. A água viva cai e escorre assim, né? Espalha. Porque nada penetra. O que é que tem endurecido o seu coração? O que é que tem te tornado insensível? Paulo vai falar de pessoas que têm a mente cauterizada. São pessoas que já não são afetadas pela verdade. Elas não estão nem aí para nada. Estão num momento e numa condição de vida que nada lhes diz respeito. O segundo terreno é o terreno pedregoso, que é daqueles que ouvem e rapidamente se alegram. É o coração impulsivo. Gente que fica tão feliz quando ouve a palavra e sai todo serelepe, achando que está tudo resolvido. Gente que ouviu a mensagem do Milagre da Manhã ao longo desse mês e falou, agora eu vou fazer minha devocional todos os dias. Eu vou acordar 4:30 da manhã, porque Deus merece o melhor. Mas a gente não dá conta de 2 dias. Porque a gente está só na empolgação. Nós não estamos tomando decisões que de fato estão mudando a nossa vida. A gente só está animado. A gente só está empolgado. E é vazio esse negócio. Porque a hora que você acorda com sono, cansado, não tem empolgação que te põe para cima. A hora que você acorda irritado, depois de 3 noites dormindo pouco, não vai. Jesus vai falar, esses impulsivos, quando eles lidarem com as tribulações, com as perseguições, eles logo desistem. Porque não tem raiz. A semente que cai no meio das pedras, ali tem pouca terra, e ela germina rápido. Só que a raiz não tem profundidade. Quando a gente olha para a parábola que Jesus conta no Sermão do Monte, né, sobre o sábio que construiu na rocha e o louco que construiu na areia, a gente fica imaginando que o sábio construiu a casa dele no alto de uma montanha, assim, né? Um lugar rochoso. E o louco construiu lá, na beira da praia, uma bela casa, assim, né? Quando você vai para Lucas, aí a gente entende exatamente o que Jesus está dizendo. Que lá em Lucas diz que o sábio cava até encontrar a rocha. E quando ele encontra a rocha, ele diz, aqui é um lugar seguro para eu construir a minha casa. E o alicerce dele está sustentado em cima dessa rocha. O louco cava um pouquinho, não acha nada, ele fala, o importante é ter casa. Eu vou erguer minha casa aqui. É disso que Jesus está falando aqui. Da semente que cai no meio do pedregulho e não tem raiz, não aprofunda, não está fundamentada, não está alicerçada na verdade. Está só na motivação.
Só gratidão. É só fachada. É tipo avaliar a vida das pessoas pelo Instagram. Ali só tem as pingas que toma, não tem os tombos que leva. Ali é só alegria, ali é só sorriso, ali é só foto bonita e arrumada. Ali é só filtro que transforma a gente. Mas a verdade está muito distante daquilo ali. Terceiro terreno é o dos espinhos. E Jesus fala, esses são os que ouvem a palavra, mas as preocupações com a vida, as riquezas, isso vai oprimindo, pressionando, sufocando, até que a semente morre. Esses são os corações ocupados demais. Quem aqui que estava louco pela aposentadoria, sonhando que depois de aposentar teria mais tempo? E quando se aposenta, descobre que continua sem tempo. Porque o nosso estilo de vida, ele nos sufoca, ele nos aprisiona numa rotina que exige da gente cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. É sem fim isso. É uma sede insaciável, é uma busca insaciável. E se nos rendemos a ela, sufocamos a verdade nos nossos corações. E a semente morre. Sufocada. Pela busca da manutenção do nosso status, da manutenção do nosso conforto, em busca dos nossos objetivos materiais, em busca da segurança e conforto que a gente tanto quer e almeja. Nós só negociamos isso com a verdade. E aí nos perdemos. E por fim, a semente cai na boa terra, que são aqueles que ouvem e entendem. São os corações que estão preparados para receber e acolher a palavra. Como está o seu coração hoje? Seu coração está endurecido? Está cheio de pedregulho? Ou está cheio de espinho, com um monte de ocupação e preocupação? Você precisa fazer escolhas. Como é que está o solo da sua família? Existe espaço para vocês acolherem a palavra na sua casa, na rotina de vocês? Ou o solo está duro, está cheio de pedregulho, está cheio de espinhos? Vocês não têm tempo para isso. Todo mundo correndo. O marido correndo, a esposa correndo, os filhos correndo. Há espaço para o cultivo da presença de Deus na rotina de vocês? Jesus se assenta à mesa com vocês durante as refeições? Jesus acompanha as conversas de vocês, os momentos de alegria e diversão? Jesus é o centro quando o assunto é uma decisão importante a ser tomada em família? Enquanto você pensa nisso, nós vamos passar um vídeo. E eu gostaria que você, enquanto o vídeo passa, não tem fala no vídeo, tá? O vídeo é a animação dessa história que a gente acabou de ver. Enquanto passa o vídeo, você conta a história para o seu filho e para a sua filha. Ok?
De novo. Com quem que as sementes se pareciam? A mesma carinha do semeador. Jesus quer revelar o caráter dele na nossa vida e na vida dos nossos filhos. Como igreja, nós estamos comprometidos com isso. Nós valorizamos a família. E valorizamos tanto que entendemos que a responsabilidade pela educação cristã das nossas crianças é de cada um dos pais. E esse é um privilégio. E ninguém pode tirar isso de você. Ninguém. Mas a gente entende também que é um grande desafio. Não é algo fácil para a gente fazer isso. Lutamos com várias questões. A ideia ilusória de que a gente não é capaz, né? A primeira coisa que a gente fala é isso. Eu não sei lidar com esse negócio aqui não. Criança não é minha praia, né? Mas na verdade seu filho e sua filha estão olhando para você o tempo todo. Eles não estão nem aí se você gosta disso ou não. Eles estão olhando para você, estão absorvendo tudo que eles veem em vocês. Então aproveita esse tempo em que o coração deles está aberto. O coração do seu filho e sua filha está totalmente aberto a você. Agora, se seu filho e sua filha é adolescente, a partir de amanhã tem uma campanha de jejum e oração aqui. Porque vive um outro momento, né? Os adolescentes já se fecham um pouco mais para os pais. Mas continua sendo importante esse cultivo. Continua sendo importante essa relação, esse relacionamento. Aqui na igreja nós temos uma estrutura totalmente dedicada ao ensino das crianças e esse apoio aos pais, que é o ensino infantil. Quem é do ensino infantil aqui? Levanta a mão. Então eu quero convidar todos vocês para virem à frente. Todo mundo que é do ensino infantil. Você é facilitador, auxiliar. O que é que vocês percebem logo de cara? Só mulher. É critério para entrar no ensino infantil? Não. Tem um homem que não desceu. Não. Salva os homens aqui, Rogério. Pode vir junto, traz ela junto. Para não ficar tão feio assim para os homens. Tem homens no ensino infantil, mas são poucos. E os nossos meninos, também as meninas, precisam de um referencial masculino. É muito importante. Então eu quero desafiar você que é homem. Aliás, você que tem filho que está no ensino infantil, talvez você seja um desses que luta. Seu filho é pequeno, você vem aqui e fica tentando domar seu filho aqui dentro do templo, né? A gente fica tentando domar as crianças aqui. Para com essa luta. Você fica tentando trancar seu filho lá dentro. Para com essa luta. Desce junto com ele. Se você ficar lá, ele vai ficar. Se você ficar lá, ela vai ficar. Porque a gente traz as crianças aqui, aí você leva para um ambiente desconhecido. A criança nunca viu ninguém que está lá, né? E a gente ainda fica falando, lá embaixo, vai lá embaixo, né? Parece que vai entrar no porão assim.
Aí a gente chega lá e fala, ó, fica aí, tá? Não faz bagunça, vira as costas e vai embora. Na cabeça da criança, você vai embora e não volta nunca mais. A cabeça da criança vai longe, vai longe. Então é muito importante que você fique lá. Que tal unir o útil ao agradável? Você já tem que ficar lá. Então tome a decisão de, enquanto seu filho está ali no ensino infantil, você participa, se integra ao ministério e começa a servir. E você abençoa a sua família e abençoa outras famílias. Reveza você e a sua esposa. Você não precisa ministrar todo domingo. Se você fizer isso uma vez por mês, já vai fazer muita diferença na vida das crianças e também na equipe, né? Mas eu quero orar com essas meninas e esse rapaz. Vamos nos colocar em pé. Eu quero convidar um pai para orar, abençoando a vida desses irmãos e irmãs, agradecendo a Deus pela disposição do coração deles. Um pai ou uma mãe para orar por eles. Quem gostaria de fazer essa oração? Vamos lá, Roberto. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, como é agradável estar aqui na Tua presença e me sentir presenteado por essas pessoas que estão aqui à frente, ó Deus. Tu despertou no coração delas o desejo de cuidar dos nossos filhos. Tenho filho aqui na igreja também. Me sinto honrado pela presença deles na vida dos meus filhos, ó Pai. Que eles possam realmente deixar um legado através das suas vidas, ó Deus, um legado de bênção, de honra, por servir esse Deus tão maravilhoso que transforma as nossas crianças, ó Pai. Que Tu possa capacitar cada um que se levantou aqui, ó Deus, cada mulher que está aqui à frente, o homem que se levantou, ó Pai. Que Tu esteja preparando a vida deles, ó Pai, guardando eles de todo mal, ó Deus, e que essa missão que eles que estão dedicando ao Senhor, o Senhor esteja realmente abençoando cada um aqui, ó Pai. Prepara cada criança que estará passando pela mão deles, ó Pai. Prepara o ministério infantil na nossa igreja, que possa ser uma referência, ó Deus. E que as crianças, ao saírem daqui, ó Pai, e se tornarem homens e mulheres de valores diante de Ti, possa realmente ter o desejo também de retornar ao ministério infantil para poder cuidar daqueles que há de vir, ó Pai. Te agradeço pela nossa igreja, por ter aberto o espaço a eles, ó Deus, ter preparado eles, e que a igreja também tenha a estrutura necessária para cuidar dos nossos filhos, ó Pai. Abençoe a igreja, abençoe a liderança, ó Pai, e que todos nós possamos estar no Teu caminho para Te servir ainda mais com honra e glória. É o que eu Te peço nessa manhã, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Vocês podem voltar. Se você está com alguma dúvida sobre o que fazer, como melhorar aí esse tempo com a família, conversa com eles, conversa com elas, peça ajuda, peça apoio, conversa com outros pais, troquem experiências. Isso é muito importante e muito relevante. Para você refletir e pensar, tá fácil aí, Júnior? O que é que você ouviu e entendeu hoje? O que é que Deus falou com você? As preocupações da vida estão afetando o seu relacionamento com Deus? As ocupações, as demandas têm te afastado? E o seu padrão de vida, o seu jeito de viver, seu estilo de vida, sua agenda, ela te aproxima ou ela te afasta dos propósitos de Deus? Então, quando você olha essa combinação de tarefas que você faz ao longo do dia, ao longo da semana, isso está te aproximando de Deus ou está te afastando dele?
Nós estamos terminando hoje uma jornada falando sobre vida devocional. Quais são as decisões que você tem que tomar hoje? O que é que você precisa consagrar para resgatar a vida devocional na sua família, na sua casa, na sua vida? Feche seus olhos. Se a sua família está aí pertinho de você, junta todo mundo e ore. Faça a sua oração, a sua resposta àquilo que Deus ministrou ao seu coração. Nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Porque a Tua palavra é a verdade que liberta, que transforma, que orienta, que nos guia. Pedimos que essa verdade toque o nosso coração. E que nessa manhã tenhamos a coragem de lançar fora todo o pedregulho, de arrancarmos todos os espinhos, de quebrantarmos o nosso coração diante da Tua presença, e que o Teu Espírito comece uma revolução dentro de nós, para que possamos priorizar o tempo devocional, o tempo contigo, e que possamos ajudar nossos filhos nesse desafio, nessa jornada de encontrarmos com o Senhor. Que seja a nossa vida e a nossa casa um altar dedicado a Ti, um santuário de adoração, um lugar de encontro, um lugar onde o Senhor é bem-vindo, um lugar onde o Senhor reina, um lugar onde a Tua palavra é ouvida, um lugar onde a Tua voz é comum, um lugar onde o Senhor faz parte. Abençoa-nos, ajuda-nos, molda o nosso viver, em nome de Jesus. Amém.